A intervenção manual no release era uma feature muito esperada, né, pelos usuários. Afinal, era uma grande diferença entre o release management, que veio da in-release lá, que você podia parar o release no meio para executar alguma intervenção manual, né, de alguém de uma operação, para preparar alguma coisa para dar continuidade no workflow. No VSTS a gente não tinha isso. O release acontecia todas as etapas de uma vez sem que a gente pudesse intervir manualmente, né? E nessa sprint a gente teve, né, a publicação da task de intervenção manual, né, uma task server que a gente coloca lá, igualzinho no Release Management 2013, né? A gente coloca lá, define quais são as orientações, né? E o release para ali, né? Então vamos ver como é que isso funciona. Como é que a gente cria, né? Vou até criar um release novo, depois eu não vou salvar, só para vocês verem. Né? Então imagina que eu estou criando um release aqui. Vamos criar aqui baseado num build. Então dentro do environment eu posso adicionar tasks, né? Server ou agent, né? O manual intervention é uma task server. Então, se eu clicar aqui, agora só aparece, só tem essa task, né? Só tem essa task para server por enquanto. E essa aqui, manual intervention. Né? E quando eu insiro uma task de manual intervention, eu coloco as instruções aqui, né, que devem ser executadas manualmente. É só isso. Então, quando o release chegar aqui, ele vai parar. Ok? Vamos voltar lá para o nosso release. Tá? E vamos ver o que eu preparei para vocês de demo aqui, né? Então eu criei um release aqui que ele zipa, né, o conteúdo do build. E aí ele coloca uma intervenção manual para checar se os arquivos foram corretamente zipados, né? E aqui, se aprovar, ele copia esse arquivo zip para o destino. Então vamos ver como é que fica aqui, né? Como é que fica notório a intervenção manual no release. Então o release 4 já foi criado. Vamos acompanhar ele aqui através dos logs. Aí ele arquivou os arquivos e agora tem uma intervenção manual. Então notem que aqui apareceu um alerta, né? Uma intervenção manual está pendente para o ambiente de IKEA. Então eu posso ir aqui para o resume reject e aí eu vejo o pop-up de intervenção manual. Aqui é onde eu vejo o que deve ser feito e aqui eu insiro os meus comentários. Tá? Se eu vier para o sumário, eu vejo a mesma coisa, mas eu também vejo um ícone aqui, olha só que legal. Esse ícone aqui significa que tem uma intervenção manual pendente, eu vejo o mesmo pop-up. Então, se eu falar aqui, olha, eu não encontrei nenhum arquivo zip, significa que teve um problema. Então, eu vou usar a opção reject, né? Rejeitar. Tá? Então, o que vai acontecer com o nosso release? Ele vai falhar, tá? Então, se eu olhar nos logs aqui, eu vou ver que a manual intervention foi interrompeu o release, tá? Agora, se eu fizer a mesma coisa e aprovar, vamos aguardar o release acontecer, hein? Então ele arquivou os arquivos. Então vamos lá, tem, né, uma intervenção manual. Então agora eu vou falar assim, arquivos compactados. E vou resumir, ou seja, eu vou retomar o release, né? Então aí ele vai rodar as demais tasks que a gente tem no nosso release pipeline para QA. Então ele vai concluir aí o release copiando os arquivos para o destino.